Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, hoje nós vamos falar sobre o filme Batman 3, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, filme que eu particularmente aprecio, gosto demais e que tem uma cena ali, na verdade tem algumas cenas, mas tem uma cena em específico que eu vou mostrar pra vocês que me agrada muito, que é simplesmente mágica e que eu não esperava, eu não imaginava jamais ver um filme em uma classificação de super-herói, vamos colocar assim dizer, né? O filme ele é dirigido por Christopher Nolan, né? Mais um filme do Nolan, né? É que é difícil fugir de um diretor tão magnífico, né? Tão excelente. Então a gente acaba trazendo bastante filmes do Nolan. E eu quis muito trazer por causa dessa cena pra trocar essa ideia com vocês. Tidico e o elenco. O elenco é basicamente o mesmo da origem, mas sem o Leonardo DiCaprio. Não, tô brincando, mas tem muitos ali. Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Michael Caine, a Marion Cotillard. Aí tem, né, o Morgan Freeman que tá lá, tem o Christian Bale que faz o Batman, personagem principal, Anne Hathaway. Então é um outro elenco bastante dos atores que o Christopher Nolan tá acostumado a trabalhar, mas um elenco riquíssimo, né? E aí que a gente começa a entrar na história do filme, que é muito interessante. O Cavaleiro das Trevas Ressurge é o filme 3. Eu vou trazer um vídeo pra vocês específico do Cavaleiro das Trevas, abordando muito o lado do Coringa, a questão do Coringa e do fato dele ter roubado a cena mais do que o Batman. É uma coisa assim, outra coisa bem difícil da gente ver no cinema, né? Mas aconteceu com o Cavaleiro das Trevas por conta da... não sei... todo o fenômeno que gerou o personagem do Coringa por conta da identificação dos seres humanos, mas eu vou falar isso no vídeo específico do Cavaleiro das Trevas. No Batman 3, continua uma pegada Christopher Nolan, em que a gente acaba caracterizando o filme. É difícil, né? Porque nós estamos acostumados a ver o Batman na figura de um super-herói. Qualquer coisa que a gente vai ver do Batman, seja desenho, os filmes feitos antes, né? A gente não é que a gente não levava tanto a sério, mas nós classificávamos o filme como um filme de super-herói. Nesses Batmans, tanto Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge do Christopher Nolan, pra mim são os melhores, tá? E eu não quero aqui entrar numa grande discussão e brigar com quem é mais geek do que eu. Não é isso, isso é puramente opinião. Pra mim, os Batmans do Christopher Nolan são os melhores e eu não consigo classificar esse filme apenas como filme de super-herói. A gente pode colocar de super-herói, é óbvio, por causa do Batman, mas é um filme que, em muitos momentos, ele tem tudo, né? Ele tem romance, ele tem drama. É estranho classificar pra mim só como filme de super-herói, porque o super-herói, e eu não tô querendo... tem filme de super-herói que eu adoro. Muitos filmes de super-heróis que eu adoro. Eu não tô querendo desclassificar. É que é um filme muito sério. O que eu tô querendo dizer é que nós não estamos acostumados a ver filmes tão sérios, tão dramáticos, quando se trata de super-herói. Já foi feito já, mas os Batmans do Nolan, pra mim, é algo muito inédito e algo muito inovador nesse sentido. É por isso que eu jamais imaginava ver e sentir algumas cenas que eu vi desse filme, né? Mas eu acredito que é muito por causa disso. A direção impecável do Christopher Nolan, a forma como ele dirige, a forma como a pegada como o filme vai evoluindo, de forma absolutamente, absurdamente competente, eu acho que vai nos alimentando, né? Vai nos situando a isso, vai nos animando cada vez mais em relação a bom filme. Nós não estamos ali vendo um filme de luta, meramente de luta, de ação, meramente de super-herói. Nós estamos vendo um filme com camadas muito complexas dos personagens desenvolvidos em um tom, em uma pegada muito séria que é raro a gente ver em filme de super-herói. Outra coisa que eu não quero causar polêmica, tá? Mas esse filme, pra mim, ele é melhor que o 2. O Batman Begins é um filme muito bom, mas eu prefiro o 2 e o 3. E o 3, pra mim, é o melhor dessa série dos Batmans do Christopher Nolan. Por que eu falo isso? Eu acho mais cinemão. Eu acho em questão... Eu sei que vão ter muitos que vão chegar aqui agora e falar Tidico, você tá louco? E aquele final era tudo em volta da filha do Ra's al Ghul e tal. Aquele final lá não fez sentido, Bane com ela...
Ali a gente pode até comentar algum problema na história, talvez um problema até mesmo no roteiro, mas isso não me incomoda tanto. Eu fico tão feliz e animado de ver o filme inteiro, as sequências, a pegada mesmo. Eu acho que aqui a gente eu não preciso ficar com muito rodeio em relação à direção, que é muito boa do Christopher Nolan. Mas pra mim, talvez esse Batman 3 ele seja um dos melhores filmes do Christopher Nolan. Claro que a gente fala da Origem, fala de muitos outros, O Grande Truque, mas pra mim, o Batman 3 é um dos melhores filmes feitos do Christopher Nolan, não só em relação à história, em relação à direção. Podem reparar como o filme, a forma como o filme acontece. Pra mim é simplesmente perfeito e impecável. E é muito. O que eu quero dizer com tudo isso é que ele é um filme muito bem organizado. E aí nós acabamos entrando na história, né? Porque o Batman, ele já é um super-herói sem os poderes do Super-Homem, por exemplo, né? Ele já é um super-herói bem humano, né? Nós estamos acostumados a ver o Batman sem superpoderes. E o Christopher Nolan, nesses Batmans dele, coloca a questão do super-herói, ele coloca esse super-herói, esse Batman, muito próximo de nós. Porque é meramente um Batman muito focado, muito inteligente, com um treinamento nas artes marciais. Então é uma coisa que fica muito próxima, muito perto da gente. Isso é um dos motivos, né? Isso é um dos elementos que nos faz entrar tanto ali na história, né? Além da superprodução, além de ser tudo muito bom a história, eu acho que essa parte de colocar um super-herói humano ali, se ele tomar um tiro na cabeça, ele vai morrer. Colocar um super-herói humano, acho que nos faz ali entrar cada vez mais na história e olhar com toda a seriedade que é o dia a dia, o cotidiano, a vida do Batman. Aí tem elementos muito legais, né, que o Batman não mata, ele nunca mata ninguém. Tem as questões do Batman em relação a bondade, a ética, o Batman se colocando no filme 2, principalmente no filme 2, né? O que ele pode, o que ele tem que fazer, aonde vai o limite do aceitável ou não pra ele, pra lidar com vilões cada vez piores que vão aparecendo pra ele, né? Contra o Coringa, o que acontece? E eu vou trazer isso no filme específico do Coringa, mas não tem as regras, né? O Coringa, ele acaba com todas as regras, as principais ali, as primárias, as regras básicas do Batman, e como o Coringa sabe que ele não vai matá-lo, que ele não pode matá-lo, o Coringa vai acabando com o Batman, né? E despertando algo muito ruim nas pessoas. E o Bane, que é o foco desse aí, é tiro, porrada e bomba, né? O Tom Hardy, que tá espetacular no papel, né? Muito competente, muito acostumado a trabalhar com o Christopher Nolan também. Tanto o Christian Bale quanto o Tom Hardy faz cenas ali belíssimas, cenas espetaculares, em que nós, como espectadores, né, e estamos ali pra assistir o Batman, nós nos sentimos cada vez mais intimidados pelo Bane, né? Vendo todo o rodeio, todo o rebuliço, tudo que o Batman teve que fazer no Cavaleiro das Trevas pra tentar estabelecer a ordem, pra tentar dar mais esperança pras pessoas, chega um cara dominando, tomando a cidade na força bruta, criando leis marciais, fazendo literalmente o que quer. E outra coisa, né, que o filme, eu acho que o filme, ele... se a gente for pensar bem, são elementos tão simples, mas que funcionam tão bem, né? Primeiro que o Batman, ele é um bom moço, ele é bonzinho. Nós estamos vendo um filme completamente sério de super-herói, mas que o cara... Ele abdica, ele abre mão do romance dele, da vida dele pelas outras pessoas. Então isso é muito altruísta, né? Então, além de ser um cara que a gente fica completamente do lado desse novo Batman, digamos assim, completamente sério, a gente fica muito do lado do Batman, porque é uma pessoa, é um cara realmente muito admirável e muito digno. E parece ser simples o que eu tô falando, mas não é. O filme, ele mostra muito bem isso. Não tem como você não torcer pro Batman, porque ele não está nem aí pra ele. É um cara rico, que não liga pra dinheiro. É aí que eu falo que são os elementos mais simples que nos situam e levam a essa cena que eu tô querendo trazer aqui pra vocês. São os elementos mais simples que acabam moldando esse filme, nos fazendo entrar nele e moldando o filme de uma forma muito bacana e muito sentimental. O cara é bonzinho, rico, não se importa pra dinheiro, abre mão do relacionamento pelas pessoas,
Ele não é que ele fracassa, mas ele apanha do Bane quando ele acha que ele é o grande guardião de Gotham, que ninguém vai mexer com Gotham. Depois do Coringa, aparece o Bane que ganha dele na força física, na força bruta. Então ele tem que se esforçar mais fisicamente falando pra encarar o Bane. Então é a prova da superação. O cara, por mais que ele... Olha o quão humano é isso. Por mais que ele seja o principal do filme, o super-herói, o Batman, ele apanha do cara. Ele tem que se superar pra pegar o vilão. São elementos muito simples que nós estamos acostumados a ver em vários filmes, não só de super-herói. E que funcionam muito bem nesse filme do Batman. E aí nós chegamos o que pra mim talvez seja o ápice. E me diz muito. E aí que tá, né? O filme, eu tenho certeza que pra muitas pessoas são outros elementos que pegam. Eu sei que vocês vão me falar aqui, mas a personagem da Mulher Gato, eu não gostei disso, eu gostei disso. O outro personagem pra mim é muito mais profundo. É isso que um filme rico faz. As pessoas olham de diversos pontos, de pontos de vista completamente diferentes. É isso que um filme rico, um filme grandioso faz. Um filme com bons elementos e com personagens bem definidos. E aí, pra mim, aonde é o ápice do filme é o final do filme. Me pegou demais e pegou no pessoal a cena do Michael Caine, que é o Alfred, o mordomo dele, que não é só um funcionário, e aí é outra coisa básica que pega muito a gente, né? Que é o cara que tem o objetivo, ele se coloca como obrigado a cuidar do filho do casal de antigos empregadores dele, né? Do pai e da mãe do Batman. Ele se coloca meio que na responsabilidade de um segundo pai, de um guardião do Batman desde que ele cresceu. E é muito legal isso porque mordomo geralmente é muito bacana, é muito bem amarrado, é muito bem legal, porque mordomos são completamente... Geralmente, né, os mordomos, eles são muito formais. Então, nós vermos um monstro, que é o Michael Caine, interpretado pelo Alfred, né? O Alfred, interpretado pelo Michael Caine, melhor assim dizer. É muito interessante ver um mordomo também extrapolando os seus limites da sua profissão, extrapolando as coisas que ele deveria fazer pra proteger o menino. Porque o Batman sempre vai ser um menino pra ele. E ele fala pro Batman, ele fala, o meu sonho isso até me arrepia, essa cena final me arrepia mesmo, me emociona muito, porque ele fala, o meu sonho era, ele viajou, né, um dia nas férias dele, ele viajou e ele fala, o meu sonho era ver você, eu vi um casal feliz e era ver você. Ele queria pro Batman na condição de guardião, como ele viu o Batman como um filho dele também, né, um filho pra ele, ele fala, o meu sonho era ver você ali. Ele só queria uma vida simples pro Batman. Ele não queria o Batman ali tendo que proteger as pessoas, tendo que abdicar de um casamento, da vida dele, tendo que abrir mão da vida dele pra proteger as pessoas e todos os problemas que isso podem causar. Às vezes o próprio Batman, as pessoas são tão... E aí o filme levanta outra questão social, e principalmente no 2, que as pessoas às vezes nem queriam o Batman. Tem o Batman, tem um cara ali dedicado, lutando, e as pessoas nem queriam o Batman. Então o Alfred, mais velho, sabe de toda a parada, e ele fala, tudo o que eu queria era ver você naquela mesa, em um relacionamento normal, casando, tendo filho, uma vida normal. E aí ele não vê o Batman. Só que no finalzinho, na cena final, essa cena aí, maravilhosa, icônica, tá o Batman com a Anne Hathaway, a Mulher Gato, e dá a missão cumprida do Michael Caine. Então isso é uma visão completamente diferente de um filme de super-herói, né? Ali, e o Batman, por mais... É difícil pro Christian Bale, né? O Batman interpretado pelo Christian Bale, é difícil pra ele abrir mão de tudo aquilo. Ele se comprometeu a fazer aquilo, ele só vive, ele só se enxerga no Batman. Pra ele também é muito difícil viver uma vida normal. E aí ele se dispõe, né? Ele se coloca ali naquele lugar, não só por ele. Isso é muito bacana, né? É como o Batman vai evoluindo de um pensamento egoísta, só de luta, e como ele realmente pensa em todo mundo. Não só na população, nos cidadãos de Gotham, mas do que a pessoa que ele mais ama no mundo, e da pessoa que mais ama ele, né? É o Alfred. A pessoa que o Batman mais ama é o Alfred, e a pessoa que o Alfred mais ama é o Batman. Ele se dispõe a fazer algo pelo Alfred também, por ele também, mas pelo Alfred. É uma troca em que deixaria o Alfred muito feliz e muito aliviado. Eu, particularmente, eu jamais
jamais imaginaria ver uma cena tão bela, tão complexa em um mero filme de super-herói, em que, com todos esses elementos, dá pra nós chegarmos à conclusão que não tem nada, que não é só um mero filme de super-herói. É um filme que vai além de muitas camadas emocionais em uma direção, produção, elenco simplesmente fantástica que o Christopher Nolan propõe pra nós. Mas e aí? O que vocês acham disso? Quem quiser, deixa nos comentários. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima!